Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você a se inscrever no canal, também acionar o sininho para receber as notificações. Ajude a divulgar o canal cada vez mais, coloque lá nos seus grupos de WhatsApp, também os seus amigos, enfim. Vá colando ali o link, vai distribuindo para os seus amigos aí nos seus grupos. Vamos ampliando cada vez mais a nossa evangelização, né? Nosso campo de evangelização. Hoje nós vamos meditar o Santo Evangelho de São Marcos, segundo São Marcos, no capítulo 6, versículos de 1 a 6. São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na quarta semana do tempo comum e hoje a meditação do Santo Evangelho nos traz alguns pontos interessantes que separei para a nossa meditação desse dia. O Evangelho, então nós partimos do capítulo 6, do evangelista São Marcos e os versículos de 1 a 6. Então nos diz alguns pontos aqui para a nossa meditação de hoje. Mais uma vez, ressalto mais uma vez, o início do texto vai dizer que Jesus foi a Nazaré, sua terra natal. Veja que foi, está indo, saindo de um ponto a outro. Mais uma vez nós identificamos isso no texto, Jesus sempre indo com objetivos, com o objetivo de anunciar boa nova, proposta do reino. Não nos esqueçamos disso. No finalzinho do texto, lá no versículo 6, o evangelista vai dizer que Jesus percorria os povoados da redondeza ensinando. Então veja, aqui é o essencial que o próprio Jesus disse num outro momento: devo pregar também ali, porque foi para isso que eu vim. Então veja que o essencial, obviamente que no meio da pregação, do anúncio do reino, da proposta do reino, acontecem os sinais extraordinários, como nós estamos vendo essa semana. Porém, o essencial é o anúncio do reino, é a proposta do reino. Como é que eu saberei qual é a proposta do reino de Deus? O que Deus pretende para a minha vida se eu não receber o anúncio deste reino, Ok, então no início do texto nós identificamos isso, Desta vez está indo a Nazaré, sua terra natal. Aí chegou o sábado, Jesus começou a ensinar, era o costume, ir aos sábados na sinagoga. Diz o evangelista que todos ficaram admirados com seus ensinamentos. Todos ficaram admirados, palavra de sabedoria, enfim. Falava com autoridade e com propriedade. E então ficaram admirados com os seus ensinamentos, mas essa admiração não passou disso. Eles ficaram admirados, porém a sua impressão de Jesus não passou de admiração, porque a admiração suplantou a fé. No final do texto nós vamos ver isso, Por vezes isso pode acontecer também conosco, de nos impressionarmos com o espetáculo e ofuscar a nossa visão, a profundidade, aquilo que está por trás, a mensagem que está por trás. Pode ser que o nosso olhar fique
voltado para o que é secundário e não enxerguemos a profundidade da mensagem de Deus para a nossa vida. Então isso pode acontecer também conosco. Muitos querem o milagre de Deus, mas não querem ter a relação alguma com o Deus do milagre, porque a relação com Deus, ela compromete, ela traz uma proposta para nós. Veja que nosso Senhor vai dizer assim: se queres me seguir, antes renuncie a si mesmo, depois tome a cruz e me siga. Então, a relação com Deus, ela impõe, ela supõe uma proposta, um estilo de vida. Por isso que muitos preferem alcançar o benefício de Deus, mas não ter relação com esse Deus, porque relacionar-se com Ele compromete a vida, né? Então, Jesus continua realizando os seus sinais extraordinários. Eles ficaram admirados com o que Jesus dizia, porém, por sua vez, Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Eles se admiraram com as palavras de nosso Senhor e Jesus se admirou com a falta de fé deles. A fé move a cura de Deus, porém a falta de fé no Deus que cura pode impedir que a cura seja concedida. Então, a fé move a cura de Deus, porém a falta de fé no Deus que cura pode impedir que a cura seja alcançada em nossa vida. Então, o que é sábio? O que seria sábio da nossa parte? Pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé. Que Jesus possa, nesse dia, alcançar a tua vida, a tua casa, onde você está, a tua família. E diante daquela dificuldade que talvez você esteja passando, peça isso, fé. Tendo uma fé suficiente, ela moverá a graça de Deus na sua vida, a cura, a libertação, aquilo que você deseja. Mas não se esqueça de que o mais importante é que por trás dessa cura está uma mensagem mais importante do que a própria cura. O que Deus espera de nós é que criemos com Ele um compromisso, um comprometimento. Veja, a falta de fé destes, o evangelista diz, ali ele não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes e admirou-se com a falta de fé deles. Nesse dia, então, peçamos ao Senhor que possa aumentar cada vez mais a nossa fé e que essa fé nos leve a crer, mesmo diante das tribulações da nossa vida, das dificuldades que possamos viver, e elas nos servem para crescer cada vez mais como homens e mulheres, né, de fé. As provações que Deus permite que aconteçam na nossa vida nos servem para crescer, para nos alavancar cada vez mais, fazer com que nós criemos estatura de fé, com que Deus possa nos alcançar nesse dia, aumentando cada vez mais a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.